Bem-vindo, irmãos, ao nosso canal. Hoje falaremos sobre as penitenciárias espíritas, para ser mais específico, a penitenciária de Plutão onde se encontra o espírito de Hitler. Vamos lá, para falar de Plutão, nós precisamos compreender o conceito de penitenciárias espirituais. Sim, elas existem. Muitos já ouviram falar no umbral, que é um local para onde são atraídos os espíritos que ainda caminham na trilha do mal. Mas, notem, há espíritos tão perversos que não podem simplesmente ficar soltos pelo umbral. Eles podem arregimentar espíritos lá para praticar o verdadeiro mal contra a humanidade, tanto encarnada como desencarnada. E esse é o caso de Hitler, por exemplo. Mas vamos falar sobre ele um pouquinho mais adiante neste vídeo. Segundo Chico Xavier, informação repassada por Geraldo Lemos Neto, no nosso sistema solar, existem 3 locais que abrigam essas penitenciárias espirituais. Uma está localizada na nossa Lua, outra no planeta Mercúrio e a outra em Plutão. Sobre a Lua, sabemos que o espírito de Lampião está preso lá. É interessante que alguns astronautas que estiveram lá relataram que se sentiram meio desorientados e não sabiam explicar o porquê. Alguns até voltavam de lá com um sentimento muito grande de tristeza. Mas a Lua e Mercúrio serão temas para futuros vídeos. Hoje, nós vamos concentrar aqui em Plutão. Em 2006, como todo mundo sabe, Plutão foi rebaixado da categoria de planeta para planetoide ou planeta anão. Mas Plutão pertence a uma outra categoria de planeta muito específica. Ele é um planeta prisão, uma penitenciária. Agora, vamos entender uma coisa aqui. As penitenciárias espirituais, como essa que existe em Plutão, não servem exclusivamente para um castigo. Sim, é um período difícil que esse espírito vai passar lá preso, mas nesse período, nesses lugares como em Plutão, esses espíritos são convocados a analisarem a própria existência, entenderem que erraram e que possam se arrepender. Plutão é destinado aos espíritos que cometeram os piores atos possíveis enquanto encarnados. Os genocidas ao longo da história, pessoas que foram responsáveis por milhares ou milhões de mortes, pessoas que propagaram o ódio de maneira muito intensa na Terra e prejudicaram a evolução do planeta através de tanta maldade. A penitenciária em Plutão não é guardada por vigias, ela é monitorada remotamente, sendo composta por barreiras energéticas e campos de força que fazem com que apenas espíritos de um elevado padrão vibratório consigam adentrar lá. E os espíritos enviados para a penitenciária de Plutão um dia terão sim a oportunidade de nova reencarnação, porém ela será provavelmente no planeta primitivo para onde parte da humanidade terrena está sendo degradada. Entendida essa questão das penitenciárias espirituais, não temos tantas informações assim sobre elas, mas a gente já consegue ter um panorama de como elas são. Agora, vamos falar sobre Hitler, e não há também muitas informações sobre ele preso em Plutão, mas vamos falar então daquilo que nós sabemos. Provavelmente, Hitler, ele é um exilado de Capela, pertencente à primeira leva de espíritos que vieram de lá há mais ou menos 10.000 anos. Essa primeira leva de espíritos começou a reencarnar na Ásia Central e deu origem às raças caucasoide, que deram origem às etnias de pele branca no nosso planeta. A pele branca ainda não existia até os capelinos começarem a ser degradados. Só para a gente relembrar, a segunda leva de espíritos de Capela deu origem ao povo hindu na Índia, a terceira leva deu origem aos hebreus no Oriente Médio, e a quarta leva deu origem ao povo do Antigo Egito. E essas pessoas, eles se espalharam pela terra pelo fato deles não se fecharem dentro do próprio grupo. Eles não tinham um sentimento de religiosidade presente neles, pois lá em Capela, eles eram pessoas extremamente materialistas. E provavelmente, Hitler tinha em seu subconsciente essa questão de superioridade da raça ariana, já trazida de Capela. Algumas pessoas falam sobre possíveis psicografia de Hitler, sendo impossível tal acontecimento, pois como vocês sabem, Hitler está preso e não tem um alto padrão vibratório para sair. Não se enganem por falsas psicografias divulgadas sem mencionarem em qual centro e quem foi o médium. Vamos voltar ao assunto. Outra característica desses espíritos que vieram para cá nessa primeira leva é a evolução intelectual, porém, eles eram muito desprovidos de evolução moral e de evolução espiritual, e trouxeram tais características em seus subconscientes. Hitler, tomado pelas suas más tendências, que fizeram com que ele fosse exilado de Capela em um planeta primitivo, no caso, a Terra, influenciado pela matéria e pelos anos do seu livre-arbítrio,
usou aquele desenvolvimento intelectual para o mal, infelizmente. E todos nós sabemos o quão terrível ele praticou quando liderou a Alemanha. E após a sua desencarnação, houve então um problema, uma questão a ser solucionada. Onde esse espírito, que ainda caminhava por trilhas tão perversas, ficaria? Pois era perigoso que ele ficasse vagando mesmo no umbral, porque lá ele poderia regimentar, como já dissemos, outros espíritos perversos para a prática do mal. E milhões de espíritos movidos pela vingança iriam certamente atrás do espírito de Hitler, lhe cobrar todas as atrocidades que ele cometeu. Imagine então a confusão, imagine a desestabilização energética e psíquica em torno do planeta Terra. Então, o espírito de Hitler foi enviado para uma das penitenciárias espirituais do nosso sistema solar, aquela destinada então aos espíritos mais perversos, aqueles completamente ligados ao mal, a penitenciária espiritual em Plutão. Segundo Chico Xavier, através de Geraldo Lemos Neto, temos então essa informação sobre Hitler. Imediatamente após sua desencarnação, ele recebeu das altas esferas espirituais uma sentença de 1000 anos terrestres em uma espécie então de solitária nessa penitenciária espiritual de Plutão. Chico explicou que essa decisão foi necessária não somente pelo aspecto da pena imputada ao espírito de Hitler, mas também em função da misericórdia celestial em protegê-lo da ordem de milhões de almas vingativas. E durante então esse período de 10 séculos, 1000 anos, em absoluta solidão, ele seria chamado a meditar mais profundamente em relação aos enganos e erros cometidos. Então, ele teria uma nova chance de recomeçar na estrada evolutiva através de reencarnações, provavelmente em um planeta primitivo, que é o local então para onde os espíritos da humanidade terrena que não vibram em conformidade com o planeta em regeneração estão sendo degradados, em virtude do final da transição planetária que a Terra está passando, mais ou menos no ano de 2057. Onde nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará então a ser um planeta em regeneração. Muito melhor do que ele é hoje. Uma outra informação interessante que Chico Xavier passou a Geraldo Lemos Neto é que quando o espírito de Gandhi desencarnou e ascendeu aos planos mais altos da Terra, devido a todas as virtudes que ele apresentou enquanto encarnado, ao saber então desse triste destino do espírito de Hitler, ele solicitou uma audiência com o nosso mestre, Jesus, e pediu ao mestre a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, para o amor e para a verdade. E o nosso mestre, sensibilizado por esse sacrifício de Gandhi, autorizou então que ele realizasse essa difícil tarefa junto ao espírito de Hitler. E desde então, Gandhi é um dos poucos autorizados a se aproximar do espírito dele, do espírito de Hitler. Ele faz isso com profundo amor e esperança de que ele se arrependa e comece a trilhar o caminho do bem.